Revista Espírita de 1859. Fevereiro, item 7. Uma noite esquecida ou a feiticeira Manousa. 12ª noite dos contos árabes. Ditada pelo espírito Frederic Soulier. Terceiro e último artigo. 7ª. Levantai, disse-lhe Noureddin, e segui-me. Nazara lançou-se em prantos a seus pés, implorando graça. Nenhuma piedade para semelhante falta, disse o pretenso sultão, preparai-vos para morrer. Noureddin sofria bastante por lhe falar deste modo, mas não julgou haver chegado o momento para se dar a conhecer. Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazara o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos, ali Noureddin disse a Nazara que se vestisse convenientemente. Depois, terminada a toilette sem outra explicação, disse-lhe que iriam, ele e Osana, o anão, conduzi-la a um subúrbio de Bagdá, onde ela encontraria o que merecia. Cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas, ó terror! Mal transpuseram as portas, transformaram-se aos olhos de Nazara. Não eram o sultão e Osana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Noureddin e Tanapli. Ficaram tão assombrados, principalmente Nazara, de se acharem tão perto da casa do sultão, que apressaram o passo, com medo de serem reconhecidos. Logo que entraram na casa de Noureddin, foi esta cercada por uma multidão de homens, de escravos e de tropas, enviada pelo sultão para os prender. Ao primeiro ruído, Noureddin, Nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não se amedrontassem e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos, de enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar 3 vezes, que Nazara devia fazer o mesmo e instantaneamente se tornariam invisíveis a quantos quisessem apoderar-se deles. Continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante, Nazara e Noureddin seguiram o conselho de Tanapli. Quando os soldados penetraram o aposento, encontraram-no vazio, retirando-se após pesquisas minuciosas. Então o anão disse a Noureddin que fizesse o contrário do que haviam feito, isto é, enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem 3 vezes. Eles o fizeram e logo se converteram no que eram antes. Em seguida o anão os advertiu de que não se achavam em segurança naquela casa, devendo deixá-la por algum tempo até que se apaziguasse a cólera do sultão. Em razão disso, ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo, onde estariam muito à vontade, enquanto seriam providenciados os meios a fim de que, sem receio, pudessem retornar a Bagdá, e dentro das melhores condições possíveis. 8ª. Noureddin hesitava, mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo. O anão lhes disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja, com o rosto voltado para o nascente, e então, seriam transportados sem o perceberem. Fizeram um ar de dúvida que Tanapli não compreendeu, após tudo que houvera feito por eles. Tendo descido ao jardim e chupado a laranja como lhes for indicado, viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa, depois experimentaram um forte abalo e um grande frio, sentindo que desciam em grande velocidade. Nada perceberam durante o trajeto, porém, quando tomaram consciência da situação, encontravam-se num subterrâneo, dentro de magnífico palácio iluminado por mais de 20.000 velas. Deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão, que havíamos deixado na casa de Noureddin. Sabeis que o sultão tinha enviado soldados para se apoderarem dos fugitivos. Após haver explorado os recantos mais afastados da habitação, assim como os jardins, e nada encontrando, viram-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas. Tanapli os havia acompanhado em todo o percurso do caminho, olhava-os com malícia e de vez em quando indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os 2 fugitivos. Se o sultão, acrescentava, estiver disposto a me conceder 1 hora de audiência, dir-lhe-ei alguma coisa que o tranquilizará e ele ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui um mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, caso lá permanecesse por mais algumas luas. O chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão. Mal haviam retornado ao palácio, o chefe dos negros veio dizer-lhe que o seu senhor o esperava, prevenindo-o, porém, de que seria empalado, caso sustentasse imposturas. Nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se à casa do sultão.
Chegando diante desse homem duro e severo, como de hábito inclinou-se 3 vezes perante os príncipes de Bagdá. Que tens a dizer-me? Perguntou o sultão. Sabes o que te aguarda se não disseres a verdade. Fala, eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em tua casa acarretaria todas as pragas imagináveis, chuva de serpentes, eclipse solar, lua azul impedindo os amores noturnos. Enfim, todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua. Poderei dar-te uma prova do que digo, sei onde se encontra Nazara, se quiseres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar essas desgraças, é dá-la a Noureddin. Noureddin também não é o que pensas, ele é filho da feiticeira Manouza e do gênio do rochedo de diamante. Se os casares, em sinal de reconhecimento Manouza te protegerá, se recusares. Pobre príncipe! Eu te lamento. Experimenta, depois decidirás. O sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanapli, mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados, ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabará de ouvir. Eu julgava, disse Tanapli, que estivesse a tratar com um grande príncipe, mas vejo que me enganei. Deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, seguiu os que vieram para o prender. Nona. Tanapli estava na prisão apenas algumas horas quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu quisesse roubá-lo à terra. Depois ouviu-se um grande ruído e, de uma montanha situada na entrada da cidade, saiu um gigante armado, dirigindo-se para o palácio do sultão. Não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo, longe disso. Tremia como uma folha de laranjeira açoitada por Éolo. A aproximação do gigante mandou fechar todas as portas, ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas à mão para defender seu príncipe. Mas, ó! Estupefação! À chegada do gigante todas as portas se abriram, como se mão invisível as impelissem. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão, sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe! Disse o gigante, não digo muita coisa da primeira vez, apenas te advirto. Faze o que Tanapli te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção, do contrário, sofrerás o castigo de tua obstinação. Dito isso, retirou-se. A princípio o sultão ficou aterrorizado, porém, refazendo-se do susto um quarto de hora mais tarde, e longe de seguir os conselhos de Tanapli, mandou publicar um édito em que prometia magnífica recompensa a quem o pusesse no rastro dos fugitivos. Depois mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade, esperando pacientemente. Mas sua paciência não durou muito ou, pelo menos, não lhe deixou tempo de prová-la. A partir do segundo dia surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira, tinham como escudos cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedos. À sua aproximação os guardas quiseram opor resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas. Abriram as portas sem nada dizer, sem romper suas filas e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada de seus aposentos, mas, para sua grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois o chefe do exército avançou com um passo grave até os pés do sultão e lhe disse, e vim para dizer-te que Tanapli, percebendo a tua teimosia, enviou-nos para procurar-te, em vez de ser o sultão de um povo que não sabes governar. Vamos conduzir-te para o seio das toupeiras, tu mesmo te tornarás uma delas e serás um sultão domesticado. Vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanapli, concedo-te 10 minutos para refletir. X. O sultão teria preferido resistir, mas, para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão concordou com aquilo que lhe exigiam, queria impor apenas uma condição, que os fugitivos deixassem seu reino. Prometeram-lhe o que pedia e, no mesmo instante, sem saber de que lado nem como, o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte de nossos amantes estava completamente assegurada,
voltemos a eles. Sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores. E, coisa estranha, ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio, e todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toilette. A princípio nossos fugitivos não a reconheceram, porém, aproximando-se mais, viram Manouza, a feiticeira, completamente transformada. Já não era aquela velha mulher, suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noureddin, disse ela, eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa, teus males chegam ao termo e vais receber o prêmio de tua perseverança, de Nazara será tua esposa, além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido, eles são dignos de ti, como és digno de reinar sobre eles. A essas palavras ouviu-se uma música harmoniosa, de todos os lados surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa, à sua frente grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noureddin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna, e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noureddin. Em seguida fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então Manouza lhe disse, sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noureddin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa voltaram aos seus súditos. As festas e os regozijos duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz, viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado ou, melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido. Fim. Observação: chamamos a atenção dos nossos leitores para as observações que antecederam este conto, nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859. Allan Kardec.